Temos aqui a ferramenta Contexto Long Método, um sistema de recomendação que extrai conhecimento do design de um sistema exemplo e utiliza para recomendar ações em tempo real para o desenvolvedor. A ferramenta foi desenvolvida como um plugin para o ambiente de desenvolvimento Eclipse e disponibiliza três abordagens para a identificação de métodos longos: valor limiar fixo, valor limiar extraído do design de uma aplicação exemplo e valores limiares para cada interesse arquitetural extraídos do design de uma aplicação exemplo. Em nosso foco, a última abordagem identifica valores limiares de uma aplicação exemplo para cada interesse arquitetural, identificado no sistema, usando a abordagem detalhada a seguir. A abordagem é dividida em duas tarefas. A primeira ilustra o processo referente à definição dos interesses arquiteturais do projeto de exemplo e ao cálculo dos valores limiares para cada interesse. A abordagem é dividida em três etapas. Definir os interesses arquiteturais de cada classe do projeto de exemplo, agrupar as classes de acordo com o interesse arquitetural e calcular os valores limiares de cada interesse arquitetural. A saída desse processo é uma tabela contendo todos os interesses arquiteturais identificados e seus respectivos valores limiares. Os interesses arquiteturais são definidos com base na sua hierarquia de implementação, obtida através da Abstract Syntax Tree, a AST. A partir dessa estrutura são utilizadas regras predefinidas para agrupar as classes como pertencentes ao mesmo interesse arquitetural. A ordem de agrupamento considera o nível de acoplamento da classe analisada com a arquitetura. A herança é o acoplamento mais forte, seguido pela implementação de uma interface da arquitetura e, por fim, uma classe externa à arquitetura. Classes que não se encaixam em nenhuma dessas três primeiras regras, ou ainda cujo grupo formado possui apenas uma classe, são agrupadas no último critério. Essa última decisão visa formar um grupo cujas informações estruturais consideradas não foram suficientes para definir o interesse arquitetural da classe. A segunda tarefa apresenta o processo de identificação de métodos longos, considerando o interesse arquitetural. Para a entrada desse processo são utilizadas a tabela que contém os valores limiares de cada interesse calculado na primeira etapa e as classes do projeto em desenvolvimento. O processo também é dividido em três etapas. São elas: identificar o interesse arquitetural da classe, buscar na tabela os valores limiares do interesse arquitetural correspondente e identificar métodos longos de acordo com os valores encontrados na tarefa anterior. A saída desse processo é uma lista contendo todos os métodos longos do projeto em desenvolvimento. Para exemplificar a utilização da ferramenta, utilizaremos duas versões do sistema Mobile Media. A primeira versão será utilizada como sistema exemplo de design. A segunda versão será utilizada como exemplo de versão que precisa ser avaliada. A utilização do plugin inicia-se com a seleção de uma das três abordagens disponíveis para a identificação de métodos longos. No ambiente Eclipse, essa opção é acessada através de Windows Preferências. Vamos configurar a ferramenta para utilizar um projeto de exemplo e considerar os interesses arquiteturais para a extração das regras de design. Vamos selecionar a primeira opção, selecionar o projeto de exemplo, utilizar o valor de percentil 75, o valor para definir o valor máximo parametra slot método, que é esse valor, ou seja, o limiar máximo da métrica engloba 75% dos métodos do interesse arquitetural da aplicação exemplo. E vamos selecionar a opção para considerar a arquitetura. Para habilitar a realização de análise em cada projeto, deve-se pressionar o botão direito sobre o projeto que deseja analisar. Selecionamos a opção Enable Context Long Method Analysis. Ao selecionar essa opção, já será realizada a primeira análise no projeto e a partir desse momento, todas as vezes que forem salvas alterações em alguma das classes do projeto, uma nova análise será realizada. Para interromper essa execução, temos que selecionar a opção Disable Contexto Long Method Analysis. Irei mostrar três mecanismos que mostram ao desenvolvedor informações detalhadas sobre o método longo identificado. No primeiro, no Package Explorer, identificamos o projeto
que está em análise. O segundo, pintamos o método, o editor de texto, o método do editor de texto. Adicionamos uma anotação no canto direito para direcionar mais facilmente o desenvolvedor para o método desejado, e adicionamos um marcador para informar detalhes sobre o método longo ao desenvolvedor. Podemos observar aqui que os métodos de arquiteturas têm entre 3 e 17 linhas de código. O último ponto é a visão CodeSmell, que apresenta todos os métodos longos encontrados na análise. Podemos direcionar o desenvolvedor para o método desejado realizando 2 cliques na linha desejada. Ao realizar o duplo clique, o editor vai ser direcionado para o método da classe. Podemos observar que os métodos dessa arquitetura têm entre 3 e 4 linhas de código. Para exemplificar o uso das análises, vamos remover e adicionar algumas linhas nesses métodos e observar o que acontece quando realizamos esses processos. Vamos aqui, removemos a linha, salvamos a classe, podemos observar que o método foi removido. Vamos agora adicionar uma nova linha e salvar o arquivo. A nova análise foi realizada e o método se tornou novamente um método longo. Bom, essa foi nossa ferramenta Contexto Long Método. Eu sou Cleverton dos Santos e qualquer dúvida é só encaminhar para o e-mail.